A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições Conectar Mais Jovens da editora Betel. Vamos nos lembrar do tema do trimestre, Missões, o clamor da última hora. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 11, que está debaixo do tema A Identidade Missional da Igreja. Antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de agradecer a você, agradecer a Deus e a você que tem nos ajudado, mas te fazer um pedido especial. Se você puder nos ajudar curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, para quê? Para que este canal ele atinja um número maior de pessoas com a palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical online. Então eu conto com você, conto com a sua ajuda, e que o Senhor te abençoe no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto a você quanto aos seus, a sua família, todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Nos ajude, Deus abençoe, muito obrigado. Lição de número 11, a identidade missional da igreja. O versículo do dia se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1, versículo de número 8, que está escrito desta maneira: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como eu disse, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, livro este escrito por Lucas, pelo médico grego Lucas. A verdade aplicada nos ensina que a Igreja de Cristo tem na obra missionária a sua própria essência. Tá bem? Os objetivos da lição: primeiro, explicar a identidade missional da Igreja; segundo, apresentar a Igreja missional; terceiro, mostrar a missão de Deus. Mostrar a missão de Deus. O momento de oração pede para que arda em nossos corações o desejo de fazer missões, compartilhando o amor de Deus ao mundo que anda em trevas. Tá bem? Então, nós já temos aí mais ou menos um vislumbre, né, do que vai ser a lição, a análise que nós faremos hoje dentro da lição de número 11. Nós falaremos da identidade da igreja, nós falamos sobre a missão da igreja, nós vamos falar sobre a essência da igreja e nós também vamos pedir que toda esta essência, toda esta natureza, toda esta realidade, também a sua necessidade, ela venha arder em nossos corações, quer dizer, que isto venha nos incomodar, fazer com que nós nos movamos do nosso lugar de descanso, para fazermos aquilo que nos é devido. Também não é um pedido, não é uma opção, mas nos é devido. Primeiro nós começamos, obviamente, falando sobre identidade. O que é identidade? Identidade são algumas características que revelam uma pessoa, uma instituição, qualquer coisa que você queira conhecer. Se ela não for te apresentada, você a reconhecerá por suas características, quer dizer, pela sua identidade, pela sua natureza. Identidade nos revela quem é, a natureza nos revela o que ela faz. Qual é a natureza daquele objeto, qual a natureza daquela pessoa, qual a natureza daquela instituição. Então, a natureza nos revela o que ela faz, e a identidade nos revela quem ela é, se nós conseguimos entender mais. Por que do que ela é? O que ela é? Já vemos em Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas. Então, veja que a natureza da igreja missional, a sua natureza é ser testemunha, mas não é qualquer testemunha. É testemunha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não é um testemunhar de qualquer forma, de qualquer maneira. É um testemunhar principalmente com atos, como nós veremos. Não com o livro de Atos, mas com atos, cujo livro desse nome, né, quer dizer, atos, atitudes, a obra,
tudo que eles fizeram, tudo que os discípulos fizeram. Então, isso são os Atos dos Apóstolos, que levou o quê? Primeiro, ela começa com a ascensão de Cristo no capítulo 1, no capítulo 2, nós vemos o derramamento do Espírito Santo, do capítulo 3 em diante, nós vamos ver o que é esta ascensão, a espera do seu retorno, e o batismo, a efusão, o derramamento do Espírito Santo, o que acontece, o que ocasiona até o capítulo de número 28. Então, nós temos aqui identidade, tá bem? A identidade, ela vai demonstrar quem ela é, e a natureza, vamos dizer assim, ela vai mostrar o que ela faz. Então, nós temos aqui também, dentro desta identificação, a sua natureza. Quando olhamos para as características desta igreja, qual é a natureza desta igreja? Qual é ser testemunha? E a partir do momento em que nós somos testemunhas, quer dizer que nós testificamos, que nós nos colocamos numa posição de falar, de agir em lugar de alguém, amando de alguém, com as características de alguém como cristãos que somos, isto faz de nós o quê? Testemunhas. A igreja testemunhando, testificando, falando da missão. Qual é a missão da igreja, então? É anunciar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e ser-me-eis testemunhas. Tá bem? Testemunho, como eu já disse, testemunha é a pessoa, testemunho é o que a pessoa faz, são os atos como ela age, como ela se comporta, como ela se mantém, como ela faz para espalhar. Então, ela é um testemunho, tá bem? Testemunha é a pessoa, testemunho são os seus atos, que testificam acerca daquele que trabalhou, que entrou na sua vida. Partindo também desta ideia, então, nós temos que, na obra missionária, a igreja missional, quer dizer, na obra missionária, ela tem a sua própria essência, quer dizer, é o cerne, é o porquê ela foi estabelecida, para que ela foi estabelecida, e nós vamos ver isso no decorrer da lição. Para quê? Por quê? A essência, qual é o cerne, tá bem? Qual é o propósito, qual é o objetivo que a igreja tem na obra missionária. Então, vamos olhar, quando nós olhamos para isto, a ideia missional da igreja, ela se torna um tanto quanto mais responsável. A pessoa que vai falar, que vai trabalhar, que vai, pelo menos, desenvolver esta ideia, ela precisa ter que, na obra missionária, a igreja ela tem a sua própria essência, tá bem? Quer dizer, é o cerne da igreja, é o porquê a igreja foi estabelecida, tá bem? Muitas vezes nós pensamos que a igreja está sendo estabelecida para propagar uma determinada denominação. Muitas vezes tem-se a ideia que a obra missional da igreja é falar sobre um determinado assunto teológico, ou desenvolver, ou desempenhar. Tudo isto faz parte, mas não é a prioridade da igreja. A prioridade da igreja é ser testemunha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É testificarmos acerca das obras, dos feitos, da vida, tanto da sua encarnação, do seu crescimento, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição e da sua breve volta. Tudo isto faz parte do testemunho da igreja na face da terra, do testemunho de cada um dentro de nós. Então, veja que a essência, vamos dizer, o centro da mensagem, o centro da pregação, o centro da vida da igreja, ela é totalmente cristocêntrica, tá bem? E dentro deste cristocentrismo, nós temos como prioridade o evangelizar, quer dizer, a obra missionária. Tá? Não é só chegar ali, pôr a mão na cabeça de alguém e dizer, pronto, a partir de agora você é um missionário. Não, uma missionária.
Nós temos uma visão totalmente deturpada do que é ser um missionário. Às vezes a pessoa ela nem saiu de dentro de casa, ela nunca saiu das quatro paredes da igreja, da denominação, mas tem título de missionário, ou porque é casado com um pastor, ou porque é casado com um presidente, ou porque é casada, ou porque é casado com isso, com aquilo. Mas missões mesmo, que é Atos 1:8, ir até os confins da terra, que nós vamos falar sobre isso, até os confins da terra, quer dizer, tem que haver pelo menos um deslocamento, tem que haver, porque senão fica uma coisa, ô missionário, ô missionária, mas o cabra não sabe, né, nem o que quer dizer isto. E nós acabamos aí por, vamos dizer assim, até ofender a ideia da obra missionária. Então veja que a obra missionária é a essência, é a própria essência da igreja, que a igreja sendo testemunha das obras de nosso Senhor Jesus Cristo, ela revela a sua identidade ao mundo. Ela revela a sua identidade ao mundo. Então, veja, é muito fácil você ter um título. Agora, é difícil você desenvolver, vamos dizer assim, é muito fácil você ter um cargo. Difícil é você desenvolver a função. A função, como nós já vimos em outras áreas, tá bem? Dentro de tudo isto, o que nós precisamos? Que o nosso coração ele seja incendiado, inflamado pela ideia de missões. Como que é este queimar, este arder no coração, ele parte? A partir do momento, ele se desenvolve. A partir do momento em que o desejo ele é latente em nós, não é um mero gostar, mas o querer fazer, veja, o desejo de fazer, tá? Não é só de falar sobre missões, não é só sobre isto ou aquilo sobre missões, mas fazer missões, é se envolver com missões. Mas, irmão Maurício, eu não vou, mas você pode orar, você pode jejuar, você pode contribuir, você pode fazer muitas coisas para que você esteja dentro, ou você seja identificado, tanto, nós veremos aqui, tanto como corpo, né, como membro deste corpo, e também como organização, organismo, e os membros, a membresia dos membros desse corpo, como que eles podem fazer para desenvolver esta ideia, ou para adquirir, ou ter esta identidade, esta natureza, este chamado para uma igreja missional, Mas antes disso tudo, o coração tem que desejar, tem que arder no mais profundo do íntimo do nosso ser, mais profundo do íntimo dos nossos desejos. Nosso desejo deve ser quase que totalmente ligado, principalmente aqueles que vão se envolver com missões, totalmente ligado a esta ideia. Ele vai viver missões, ele vai respirar missões, ele vai se alimentar de missões, ele vai dormir pensando em missões, ele vai se levantar pensando em missões, assim como um pastor, ele se deita, ele se levanta, ele caminha sempre pensando no seu ministério, como desenvolver, assim também um presbítero, um diácono, quer dizer, qualquer um daqueles que estejam envolvidos com os ministérios da igreja, o missionário não é diferente. Também a característica do missionário, ele respira missões, ele vive missões, quer dizer, este assunto, este tema arde em seu coração. De que maneira? Desejando fazer missões, não só falar, mas fazer. Mas, irmão Maurício, eu não posso ir, mas você pode ir do outro lado da esquina, você pode ir do outro lado da praça, em outra cidade, ou sair em outro estado, você vai trabalhar, você vai estudar, você pode ser um missionário, você pode ser... Veja, nós não estamos tratando do tema no sentido lato missionário, mas ali dentro da localização que o Senhor Deus te enviar, você pode ser um evangelista avançado, você pode administrar, você pode ministrar a palavra de Deus e administrar. Veja, administrar é uma coisa, o local onde você está sendo um representante legítimo
do Evangelho e da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? Então, nós falamos aqui sobre a primeira página, né, da lição, o versículo do dia, nós falamos sobre a verdade aplicada, nós falamos sobre o momento de oração, e agora vamos para a introdução propriamente dita da lição. Veja, nós temos aqui a compreensão missional da igreja se dá à medida que ela assume como? Ela assume como sua própria essência, novamente, a missão de Deus. Tá? Aí nós podemos dizer, mas, irmão Maurício, qual é a missão de Deus? Eu quero saber o que é fazer missões, o que é ser uma igreja missional. Eu devo estar pensando, eu devo me identificar qual é a ideia que eu devo assumir, qual o pensamento. Veja, como sua própria essência, novamente, veja, sua natureza, sua identidade, a sua essência é a missão de Deus. Qual é, então, a missão de Deus? Trocando em miúdos, é a manifestar a sua glória. Veja que a nossa missão é manifestar a glória de Deus, principalmente onde Cristo ainda não foi anunciado, ainda é onde não chegou a obra, a palavra, aonde não chegou o testemunho, aonde não chegou uma testemunha. Então, veja, manifestar a glória de Deus. Como que nós somos testemunhas de Cristo? Manifestando a sua glória, a sua pessoa, o seu nome, a sua obra, suas características, a natureza, qual é o plano de Deus para as nações, qual é o plano de Deus para as pessoas onde eu estou, qual é a vontade de Deus, quais são as especificações que Deus ele nos ensina para que nós venhamos a cumprir, para fazer parte da igreja missional, tá bem? E neste interim também não somente a aprender para aplicar, mas ensinar para que outros apliquem, quer dizer, fazendo um discipulado dentro da ideia, dentro da essência, dentro da natureza, da identidade real da igreja, que é o quê? Fazer festas, que é o quê? Fazer movimentos, criar movimentos, pintar as suas paredes, os seus telhados, aumentar o número da bancada da igreja, tudo isso é muito bom. Mas veja, nada disso terá o efeito se manifestar a glória de Deus não for a nossa prioridade. Veja, nós podemos manifestar que temos dinheiro, que temos um templo bonito, que temos acomodações bonitas, que os nossos grupos musicais são muito bonitos, que nós temos aí bandas, orquestras e afins muito bonitos, mas que em nada representa a glória de Deus, porque tudo está voltado, ao invés do plano de Deus, tudo está voltado para para o homem como centro, né? Seria um culto antropocêntrico, né? Antropo, de homens, né? Antropocêntrico. Ao invés de ser um culto teocêntrico, cristocêntrico, ele é um culto antropo. Quer dizer, tudo isso está voltando para o homem, para mostrar a sua glória, para mostrar o seu poder financeiro e também para chamar a atenção das pessoas através daquilo que nós fazemos e não através daquele por quem nós somos movimentados, daquele que nos movimenta, que nos conduz, que nos indica, que nos mostra o caminho. Então, nós precisamos tomar cuidado. Então, o que é assumir, a igreja assumindo a sua própria essência, a missão de Deus, é manifestar a glória do Senhor. Se o que está sendo manifestado dentro dos nossos templos não é a glória de Deus, obviamente, nós não temos a identidade, nós não temos a natureza, nós não temos a essência da igreja missional. Nós não estamos cumprindo com o nosso dever. Quando olhamos para o ponto de número 1, veja, a identidade missional da igreja,
nós vamos nós vamos aprender uma realidade. Então, a igreja é. O que é a igreja? Agora vamos vê-la como um organismo, como uma organização e também como organismo e o que dentro do organismo, que é o corpo de Cristo, qual a função dos membros deste corpo, tá bem? Então vamos lá, a igreja é tanto um grupamento, tá bem? A palavra está correta, agrupamento é uma coisa, grupamento é outra. Se você passar de frente de batalhões, principalmente, vamos lá, à frente de um batalhão, de um lugar onde o corpo de bombeiros funciona. Então, você vai olhar lá, 8º grupamento, né? Que não é um agrupamento, mas é um grupo de pessoas com um propósito. Tá? Eu usei isso aqui, esse termo, para nós identificarmos a palavra grupamento e não agrupamento. Tá? Um agrupamento tem a ideia de um ajuntamento. Ali não tem um ajuntamento, tem um grupo chamado de grupamento de pessoas com o quê? Com um propósito. Tá? Se voltarmos à ideia do Corpo de Bombeiros, qual é o propósito? É manter a segurança não somente em incêndios, mas em acidentes, resgates, socorros mais rápido, né? Enquanto até chegar a uma unidade hospitalar, uma unidade de saúde, o primeiro combate é dado pelos homens do fogo, que são preparados para isso, né? Para uma ressuscitação cardíaca, se necessária, para um entubamento, para isto, para aquilo. Nós temos, então, as unidades móveis de saúde. Tá bem? Então, a igreja é um grupamento, diferentemente, obviamente, agora, da guarnição do corpo, como nós usamos aqui como exemplo. Então, é tanto um grupamento de pessoas, é um grupo de pessoas que se reúnem dentro de um templo, debaixo, né, de uma placa, que tem um único propósito. Qual é o propósito? Então, vamos mais adiante. Então, nós estamos falando aqui de um grupamento de pessoas, tá bem? De muitas pessoas com um propósito. E é também o quê? Tanto quanto um indivíduo. Veja, aqui nós já notamos como afunilou. Nós saímos de um macro, né, de uma totalidade, para uma única pessoa. Nós foi deduzindo, fomos chegando, né, ao quê? A um indivíduo. Um indivíduo é uma pessoa só. Tá bem? Quanto o indivíduo possui, veja, tanto o grupamento quanto um indivíduo possui, tem, tá bem? Aspectos específicos com o intuito de, agora aqui, veja, enquanto o grupamento ou o indivíduo como bombeiro, ele possui um aspecto específico com o intuito de resgate, de salvamento, de prestar um salvamento, a igreja ela tem como grupamento, como indivíduo, um único propósito. Qual é ele? Pregar o evangelho, mas pregar o evangelho na sua completude, na sua essência, buscar a essência, o cerne do evangelho. Qual é o cerne do evangelho? É nós transmitimos a mensagem, as boas novas completas, a boa nova completa de salvação. Tá bem? Não exagerando nas partes boas, que muitos, mas também não excluindo as partes daquela que nós não achamos tão bonito pregar. E hoje em dia nós temos aí em voga muito isso, exagerarmos nas partes que nós achamos boa, né? Você vê isso muito nos apelos no final da mensagem, coloca ali Jesus Cristo como se ele fosse um coitadinho, como se ele precisasse, dependesse de você aceitar a Jesus Cristo como Salvador, e nos esquecemos da realidade, que se você não aceita, Jesus Cristo continua sendo Deus, você continua sendo um pecador com um destino traçado, você está caminhando a passos largos para a condenação eterna, para uma existência, um futuro sem Deus na sua vida. Isso quer dizer o quê? Caminhar para o inferno. Então, veja, a igreja, tanto como um grupamento de pessoas com um propósito, quanto o indivíduo,
ou quanto ao indivíduo, né, que nós afunilamos bastante, possui aspectos específicos. Quais são esses aspectos específicos? Lembra que eu falei sobre alguns aspectos que denotam, que demonstram a identidade, mesmo que nós não a temos, mas olhamos acompanhamos determinadas coisas e nós vemos, nós conhecemos a identidade, a natureza, veja, a essência do que está diante de nós. Então, qual a identidade, qual a natureza, qual a essência da igreja? É o quê? É ser uma igreja missional, quer dizer, tanto um grupamento quanto um indivíduo com aspectos específicos, com um intuito, veja, aspectos específicos são os dons, vamos chamar de dons, não dons, eu poderia chamar como dons do Espírito Santo, mas com qualificações que o Senhor colocou sobre aquela igreja, sobre aquela membresia, para quê? Para que ela desenvolvesse a obra missional que a ela foi imposta. Veja que nem todas as denominações, nem todas as igrejas, até igrejas debaixo da mesma denominação, elas têm a mesma especificação. Uma vai agir como consoladora, a outra como exortadora, a outra como ajuntadora, a outra, e assim sucessivamente. Nós não podemos enclausurar, encapsular a obra de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, dentro do que nós pensamos, do que nós achamos. Aquela igreja está trabalhando errado, aquela é do nosso campo, mas está trabalhando errado porque não trabalha. Veja, Deus deu especificações para a sua igreja e cada uma vai trabalhar dentro das suas especificações. Quando olhamos para os 12 apóstolos, nós vemos que cada um deles tinha as suas especificações, as suas características, as suas identidades, a sua essência. Enquanto Pedro estava ali com os judeus, Paulo estava com os gentios, e assim sucessivamente. Quando nós olhamos para a vida de cada um dos discípulos, dos apóstolos, nós vamos ver a igreja tanto como um grupamento quanto como indivíduo, porém manifestando aspectos específicos. Com o quê? O intuito. Qual é o intuito de tudo isto? É pregar o evangelho, como eu já disse aqui, o evangelho completo. Tá bem? Muitas vezes nós sentimos falta do evangelho completo, do evangelho integral, do evangelho que traz mudanças, que trazem incômodos. O evangelho tem que incomodar, a pessoa tem que se sentir incomodada com aquilo que ela está ouvindo. Então, nós estamos no ponto de número 1, ainda na introdução, até irmos para o ponto de número 1, a idade ou a identidade da igreja como missão. Veja, a identidade da igreja como missão. Então, nós vemos que a própria palavra identidade é uma missão que a igreja precisa desenvolver. Então, está aqui, eu separei neste ponto, está no ponto de número 1, tá bem? Vamos ler novamente a identidade da igreja como missão. Esta ideia está no fato de que ela é testemunha da ação. Veja, ela é fato, tá? Contra fatos não há argumentos. Então, aqui está uma realidade irrefutável da igreja. É fato na vida, deve ser fato na vida da igreja, tanto na igreja mundial quanto na igreja local, que ela é testemunha, tá bem? Quer dizer, é aquela que leva ao testemunho, que testifica. Testifica sobre o quê? Lembra que no princípio eu disse que não é qualquer testemunho, tá bem? Não pode ser também qualquer testemunha, mas do agir, da ação salvífica de Deus na história humana. Então, antes de mais nada, a prioridade da igreja é esta. Vamos voltar. Falar da ação salvífica, quer dizer, o agir para salvar de Deus na história humana. É você acompanhar o plano de salvação de Deus. É você entender que do Gênesis, ou antes do Gênesis, lá no princípio, o Senhor Deus ele traçou um plano de ação
E este plano de ação, que começa lá na eternidade, vamos chamar de eternidade, tá bem? Quando o Senhor ele separa o seu Filho como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo até o fim dos tempos. Tá? Aqui nesse meio nós temos a encarnação, como nós vimos na aula dos adultos, se você puder acompanhar na lição de número 11, nós temos aqui a encarnação do Verbo. Tá bem? Então, dentro deste plano, desta ação de Deus da eternidade até o fim, agora, obviamente, aqui o fim, a eternidade não tem fim, mas é o fim dos tempos, o fim da história da humana, o fim da história terrena, e assim sucessivamente. Neste meio nós temos aqui o está consumado dentro da obra. Nós temos a ideia de que, neste traçar, neste planejamento, qual é? O Senhor agindo de todas as maneiras, para quê? Para a salvação. Salvação não de Deus, mas a salvação que Deus oferece na história humana. Se nós olharmos do princípio, agora sim, da história humana, agora a eternidade já não funciona, só no plano. Então nós temos aqui, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós vamos ver o que? Dentro desta história, até o último homem que pisar na face desta terra, que o agir de Deus é único e exclusivamente para que o seu plano de salvação do ser humano, ele seja levado a cabo. Então, veja, está no fato, tá? Contra fatos não há argumentos, de que ela, a igreja missional, é testemunha do quê? Da ação, do agir de Deus, da ação salvífica de Deus na história humana. Tá bem? E nós não podemos nos esquecer disto. Nós não podemos montar pregações bonitas, exegeticamente perfeitas, teologicamente bem baseadas. Nós podemos podemos fazer uma liturgia muito bonita, uma apresentação, uma exposição perfeita, mas se no final de tudo isto a nossa mensagem, tá bem, como igreja missional, o fato de sermos testemunha, ela não testificar sobre a ação salvífica de Deus na história humana, nós só perdemos tempo. Apresentamos um bonito trabalho teológico humano, mas que, espiritualmente falando, não produz nenhum tipo de efeito. Fica tudo muito bonito, tudo muito bem elaborado, tudo muito bem planejado, aplaudido no final pelos homens, mas espiritualmente, diante de Deus, não há qualquer efeito, não existe, não se faz, não acontece nada no mundo espiritual, não acontece nada. Quando vamos para o ponto de número 2, o poder do evangelho através da igreja, veja que nós usamos aqui virtude, né? A versão que é usada, ela usa a palavra virtude. Tá? Outras versões, ela diz que nós seremos quando o poder. Tá bem? Desculpa aqui a bagunça, eu preciso comprar umas lousas maiores, não sei onde vou prendê-las. Mas veja, virtude e poder, quando nós olhamos, analisamos dentro do nosso, o que é virtude? Virtude são qualidades. Então, nós recebemos qualidades de Deus. Mas, no caso, para que o trabalho evangelístico, para que a essência missional da igreja, a natureza, a identidade, ela funcione, eu vou substituir a virtude aqui por poder, por dunamis, que é aquela capacitação, aquele revestimento, aquele poder que faz com que nós testifiquemos acerca da vida, morte, ressurreição e retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Então, eu vou usar como poder. No ponto de número 2, diz o poder do Evangelho, ou o poder do Evangelho através da igreja. Então, a primeira ideia também que nós temos, veja, a igreja, ela é agência de poder. Ela é uma agência de poder, é um agente de poder. Tá? Não são palavras persuasivas de homens,
não são placas bonitas de igreja, não é a idade da igreja, se ela é centenária, bicentenária, se ela é tricentenária, não, nada disso tem nenhum tipo. Passa historicamente é até bonito. Mas na questão do efeito desta agência que foi colocada na Terra para representar e ser testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo, como eu já disse, ela não surte qualquer tipo de efeito. Então, veja, no ponto de número 2, eu separei esta parte, esta frase, ou este parágrafo. Então, a igreja não foi estabelecida nem por si mesma e nem para si mesma. Quando nós olhamos para algo que não foi estabelecido para ela mesma, seja uma pessoa, seja uma entidade, seja a entidade que eu digo, tá? São entidades filantrópicas ou dentro deste sentido. Tá bem? Quando nós olhamos para isto, nós vemos que a responsabilidade vai além de suas paredes, vai além dos seus limites. Tá bem? Veja, então a igreja não foi estabelecida para si mesma, para ficar presa, para viver em si mesmada. Mas o que quer dizer? Ou seja, ela existe em função de outro ou de outros. Né? No caso, veja, a igreja ela foi estabelecida não para ela, mas para outros dentro desta função. Como isso pode ser explicado? Veja, primeiro, ela foi estabelecida em função de quê? Primeiro, em função de Deus. Em função de Deus, ela é estabelecida para transmitir, veja, para transmitir, ponto de número 2, para Deus através da sua glorificação. Então, a igreja ela está para ser a glorificação de Deus em todos os sentidos. Então, veja, ela não foi estabelecida para si mesma, mas ela existe em função de, primeiro, de outro, primeiro, de Deus. Qual é a função da igreja em relação ou com relação à pessoa de Deus? É glorificar a Deus em todos os seus sentidos. Tá bem? Para ver que nós não temos nada, né, assim, mais grave, nós vemos, quando olhamos para o catecismo, o breve catecismo de Westminster, você vai ver na primeira pergunta por que o homem foi criado. Então, vamos ligar à igreja. O homem foi criado para glorificar a Deus e para se alegrar nas suas obras. Então, a igreja não foi estabelecida para si mesma. Ela existe em função, primeiro, de Deus. Segundo, ela existe em função de seus membros, da sua membresia. Por quê? Veja, a igreja serve para quê? Para a edificação. Edificação. Instituição, coisa fácil. Também é só ler, entender, tirar e explicar. Tá? Para seus membros. Então, veja, ela existe em função de seus membros. Tá? A igreja existe, primeiro, para Deus, segundo, para os seus membros, porque é no âmbito, no seio da igreja, que a membresia ela vai se estruturar, ela vai se edificar, ela vai aprender, ela será discipulada, ela será ensinada, até deixar dos rudimentos, vamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, até ele sair, né? Até sair desta questão do alimento líquido para um alimento mais sólido. Isso já fala de maturidade, também fala de edificação, de maturidade. Então, a igreja existe em função de adorar, de glorificar a Deus e de levar, como nós vemos em Efésios capítulo 4, dentro dos dons ministeriais, o que? A edificação da igreja, para que nós tenhamos ou alcancemos a estatura perfeita, a varolinidade, já errei também, varonilidade, de varão perfeito, de varão perfeito. E onde é que o cristão encontra isso? Né? Visitando em outros lugares, andando em outros meios, se alimentando de outros alimentos? Não, ele precisa ser membro desta igreja.
Então, a igreja não foi estabelecida para si mesma, mas ela existe em função de seus membros. Para quê? Para que eles se tornem adultos maduros, adultos espirituais, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Terceiro, ela existe em função do mundo, mas não do mundo como sistema de pecado. Mas veja, aqui no mundo, para quê? Para que ela seja a propagadora das boas novas. E é lógico que nós só podemos evangelizar a partir do momento em que nós nos lançamos ao mundo. Veja que a questão não está falando de mundo na questão de pecado, de sistema pecaminoso, de um sistema corrompido, de um sistema totalmente destruído pelo diabo. Não, ele está falando até nesse sentido, porém, veja, quando a igreja ela tem a identidade, a natureza e a essência, ela vai poder até andar, pisar em serpentes e escorpiões, sem, contudo, ser contaminada. Tá? Sem, contudo, ser contaminada. Aqui a ideia, agora nós trazemos novamente, tanto como grupamento, quer dizer, como a organização ou o organismo, o corpo de Cristo, quanto com o próprio indivíduo, né? Um indivíduo especificamente separado para este trabalho. Ele vai poder estar ali, ele pode estar lá, ele vai comer, assim como Cristo comeu com pecadores, bebeu com pecadores, esteve e foi até acusado disto, mas sem se envolver, sem cometer pecado, sem permitir que a sua vida, que a sua índole, que a sua veste seja maculada por estes pecados. É esta a ideia. E tudo isto nós alcançamos através do quê? Nós através da igreja. Porque ela não foi estabelecida nem por si mesma, ela foi estabelecida por Deus, e ela foi estabelecida por Deus para que a sua existência seja em função de outro, ou de outros. Aqui, no caso, nós colocamos Deus, glorificando a Deus, a igreja missional glorificando a Deus, a igreja missional edificando os seus membros, tá? Fazendo com que o menino na fé se torne aí um membro maduro, né? Que tenha condições de desenvolver o ministério e também preparar outros, e também em função do mundo, para quê? Para como propagadora das boas novas. Aí nós falamos da identidade missional, da identidade de missões, tá bem? Sem, contudo, ela se contaminar neste quesito. Vamos para o ponto de número 2, a igreja missional. Então, o termo da igreja missional está aqui. Significa que a igreja, significa que a igreja tem uma identidade, veja, agora nós vamos falar de duas coisas, e um objetivo. Tá? Então, não adianta ter a identidade, ter as características, mas não ter um objetivo em que você vai aplicar ou desenvolver. Veja, a identidade, a natureza, a essência, o cerne da igreja missional, ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo, assim como nós também. Nós podemos ter várias características, tá bem? Lógico que a natureza é só uma. Nós podemos ter aí a essência de tudo, mas se nós não tivermos em nós a questão do objetivo, nada disso adianta. Tá bem? Porque nós podemos ter uma gama de exemplos de coisas que se identificam com algo, mas não se identifica com o alvo. Se identifica com algo, mas não se identifica com um alvo, que é a questão do objetivo. Então, qual é o objetivo? Ponto 2, a igreja missional. Ela tem um objetivo, tá bem? Que é o quê? Proclamar a verdade de Deus e as boas novas de salvação. Tá? Isto já está inserido, incutido, e nós já falamos neste espaço de tempo que estamos, já falamos alguma coisa sobre isso. Tá bem? Então, vamos mais adiante. Então, quer dizer que
uma igreja missional, o que acontece? Ela tem identidade e ela tem objetivo. É a mesma coisa que você chega no lugar, eles vão te pedir o documento, você vai se identificar. Mas o que é que você quer no nosso país? Vamos colocar aqui que você está num aeroporto, você está indo para um país diferente. Então, você mostrou que você é alguém, tá bem? Você mostrou a sua identidade. Mas eles vão te perguntar também qual o seu alvo, qual o seu objetivo, por que você está no nosso país? Então, a identidade mostra que eu sou alguém ou que eu tenho algo, mas o objetivo mostra que eu tenho um alvo. E qual é o meu alvo? É uma pergunta que nós precisamos responder. Nós estamos no século XXI, nós estamos aí às raias do final do ano de 2025, nós já estamos no mês de setembro, tá bem? Isso quer dizer que nos falta o quê? Mais 4 meses, 9, 10, 11, 12, 3 meses, e esse que está começando, né? Hoje ainda é dia 3. Mas qual é o nosso alvo? Tá? Nós temos a identidade. Somos cristãos, somos uma igreja missional, somos isso, somos aquilo, somos um monte de coisa. Temos credenciais à torto e à direita, temos certificados aos borbotões, né? Temos aí muita coisa. Mas dentro de tudo isto, dentro de todo este algo, qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? Então, não adianta você ter e ser um monte de coisa se você não tem um objetivo, se você não tem um alvo para essas coisas que você tem na sua vida. E nós precisamos responder. Quando olhamos para o ponto 2.1, nós vamos falar do quê? Da missão de Deus, que é o evangelismo. Então, o evangelismo é um chamado. Tá? Nós já falamos muitas vezes sobre isso. Porém, não é só um chamado, mas um estilo de vida. Tá? Nós ouvimos hoje, principalmente aí, com tanta difusão de ideologias, de pensamentos, de controvérsias, de se levantar contra a igreja com o seu estilo de vida, tá? Com o seu estilo de vida. Então, vai mais um aí para você se preocupar e para eles também se preocuparem. Que evangelismo não é um chamado, ele é um chamado, não é um convite, tá? Que você pode aceitar ou você pode dizer não. Não, evangelismo não. Tanto é o evangelismo da pessoa, de um indivíduo, quanto da própria igreja, que é o chamado geral. Tá aqui? O chamado à evangelização é para toda a igreja. Não há um grupo específico dentro da igreja chamado para evangelizar. Você pode ter um grupo específico chamado para quê? Para missões, para outra, né? Um outro degrau, um outro patamar. Mas o chamado em si para missões é para todos. Para todos. Tá bem? De mamando a caducando dentro da igreja. E também é um estilo de vida. Por que é um estilo de vida? Veja, porque a nossa função como igreja missional é ser testemunha. É ser testemunha. E para ser testemunha, você tem que viver este estilo de vida de testemunha. Tá? Veja que quando nós olhamos para as tribos, vamos dizer assim, né, para as turmas que existem no mundo, cada um tem o seu estilo de vida. Tem os cabeludos, tem os carecas, tem os góticos, tem isso, tem aquilo. Isso são estilos de vida, são modos, são modismos, são modas. Mas veja, a igreja não. A igreja ela tem um estilo de vida próprio. Qual é o seu estilo de vida? É representar o Senhor Jesus Cristo. É representar a obra de Deus da face da terra. E isto é para os cristãos. Bem? Não é só para um, não é para dois, não é para uma ala da igreja, mas para todos os cristãos na face da terra. E está também que não é ocasional, também não é uma ocasião. Você vai esperar uma ocasião, um acontecimento,
para que você desenvolva, para que você mostre esta chamada, esse estilo de vida. Não é ocasional, quer dizer, aqui vamos lembrar de Paulo falando da pregação, há tempo e fora de tempo. Instas, reguarda, quer dizer, você é um estilo de vida, um chamado. Veja que o estilo de vida, apesar da pessoa, vamos lá para o mundo, os estilos de vida que existem, as pessoas não se incomodam de atrair os olhares, né? Tem pessoas que têm estilos de vida extravagantes, você chama a atenção aquilo, né? Alguns incomodam, outros acham até engraçadinho, bonitinho, né? Aquela coisa toda. Mas o cristão, ele tem um estilo de vida. E qual é o seu estilo? O seu estilo é imitar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? E nós vemos que eles não procuram ocasião. Se você olhar um torcedor de futebol, ele não procura, o time dele pode estar perdendo. Resolve um dia, ele levanta, ele simplesmente coloca a camisa do time dele de coração e ele vai por aí. Se alguém vai falar, está em último lugar, está lá na lanterna, está em primeiro, está no meio do campeonato, perdeu o final de semana, ele não tem nem aí. Por quê? Ele adotou aquilo como um estilo de vida. E nós precisamos nos lembrar que o evangelismo não é uma moda, não é um modismo. É um chamado e estilo de vida para os cristãos. Tá? E isto não pode ser ocasionalmente. Tá? Buscar a ocasião perfeita para fazer aquilo, para apresentar aquilo. Mas não, isso deve ser em todo o tempo. E nós precisamos estar sempre prestando atenção nisso. Mas quando olhamos para o ponto de número 2.2, vai falar sobre missiologia. Né? Nós já falamos isto, né? Logia, missio, de missão, né? Estar sob uma missão, sob uma ordem, sob um comento. Elogia é tratado, estudo, é tudo aquilo que nós podemos fazer a respeito de missões. Então, a missiologia é a parte da teologia, vamos lá, sistemática, que estuda a missão de Deus. Tá? Aí fala, mas de novo, irmão Maurício, o que é missão? Qual é a missão de Deus? Manifestar a sua glória. A nossa missão, como estilo de vida e chamado, é manifestar a glória de Deus, independente da ocasião. Se isto, né, diz que a ocasião faz o molde, a ocasião faz o ladrão, faz um monte de coisa. Então, veja, nós não precisamos de ocasiões. Nosso é um estilo de vida. É como se fosse uma segunda pele. É como se fosse um segundo. É um revestimento, vamos dizer assim, que aquilo nos traz um determinado agrado. Tá bem? A teologia que estuda a missão de Deus. Qual é a missão que Deus nos deu? Nós temos aqui manifestar a sua glória, manifestar a sua glória. Essa parte aqui faz dano, tá? Essa aqui é parte de 3.2. Tá bem? Então, entendemos o que é missiologia? Missiologia é a parte que estuda. Missões é aquilo que você estudou e vai colocar em prática na chamada missão de Deus, que é manifestar a sua glória. Tá bem? Se nós formos mais adiante, vamos para o ponto de número 3. Tá bem? Então, vamos lá novamente. Missiologia, tá bem? É o estudo tratado sobre missões, que é a parte da teologia sistemática que estuda a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? A missão de Deus é salvar, a missão de Deus é resgatar, a missão de Deus é remir. Para isso nós temos agora a encarnação do Filho, tá bem? Mas tudo isto ele vai fazer através do quê? Através da igreja. Tá bem? A igreja foi constituída, como nós já vimos, vamos repetir, a igreja não foi estabelecida para si mesma, ou seja, ela existe em função de outros. Então, qual é a outra função da igreja? É fazer o quê? É estudar a missão de Deus e colocá-la em prática. Tá bem? Vamos para o ponto de número 3, a missão de Deus. Agora nós vamos mais especificamente na questão da missão de Deus. Então, nós temos no ponto de número, na introdução, eu separei aqui o seguinte, que Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo,
agiu e age, quer dizer, passado, presente e agirá também no futuro, trazendo salvação. Vamos lá de novo. Qual é a missão de Deus? Trazer salvação e libertando o homem das amarras do pecado. Então, nós temos aqui uma outra característica, uma outra definição da questão da obra, como diz, da missão de Deus. Então, tudo isso Deus fez, onde? Na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Entende? Por quê? Porque nós somos salvos por Deus através do sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro desta ação, nós vemos o agir, a ação e o agir de Deus. Ele agiu, age e agirá, né? Trazendo o quê? Salvação. Veja que a ideia ela é restrita. Trazendo salvação. As demais coisas nos serão acrescentadas. Mas o primordial, o principal da missão de Deus é trazer salvação. E essa salvação ela vem através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E também a libertação. Só tem um que pode libertar o homem das amarras do pecado. Quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Tá bem? Então, nós temos aqui mais uma definição da obra de Deus, da missão de Deus, da missão de Deus. Então, não é porque ele é Deus que ele não tem uma missão. Tem a missão do Deus Pai, tem a missão do Deus Filho, tem a missão do Deus Espírito Santo. Então, nós temos a missão da Trindade na triunidade e a missão da triunidade na Trindade. E tudo isto culminará em quê? Salvação e libertação. Quando olhamos do princípio até agora, nós vamos ver Deus agindo, agindo, né? A questão aqui, tanto no passado quanto no presente, agiu e age e agirá, trazendo salvação, trazendo salvação. Esta é a prioridade. Salvação e libertação do homem das amarras do pecado, libertando o homem. Ponto de número 3.1, nós temos a natureza da evangelização. Então, veja, evangelizar é proclamar que outrora nós, veja, primeira pessoa no plural, né? Primeira pessoa no plural, nós estávamos mortos em nossos delitos e ofensas. Tá vendo? Libertação e salvação. Do quê? Dos nossos delitos e ofensas. E por isto, destinados à perdição eterna, mais conhecida ofensivamente como inferno. Então, evangelizar é o quê? É lançar, é como se você estivesse num barco, num bote, tem um hino da harpa que diz, né? Orando joga, ao que se afoga, o salva-vidas se demorar. Antes que desapareça na profundeza ou nas profundezas do mar. Então, evangelizar é proclamar que outrora nós estávamos na mesma situação. Nós estávamos mortos em nossos delitos e ofensas. Tá bem? E por isso nós estávamos destinados à perdição eterna, ao inferno. Mas quando Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, agiu e age, ele trouxe salvação, ele nos tira desta condição, ele nos salva e nos liberta do quê? Das amarras do pecado, daquilo que estava nos afundando, que era, vamos dizer assim, aquela âncora que nos afundava no mar do pecado. Então, ao sermos evangelizados, pelo menos no meu caso, eu fui evangelizado muitas e muitas vezes, tanto por irmãos e irmãs, principalmente pelo círculo de oração lá da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, lá no Jardim Itapeva, em Mauá. Quantos domingos, né, a minha finada mãe fazia parte, e todos os domingos de manhã as irmãs iam na minha casa para dizer uma única coisa: Maurício,
Jesus te ama. Louvado seja Deus por aquelas mulheres. Louvado seja Deus por aquela igreja. Louvado seja Deus por Cristo ter me amado e ter feito todo este agir na minha vida. Ele movimentou aquele bairro para que um miserável pecador aceitasse ele como Salvador, no caso este que vos fala. Então, evangelizar é proclamar. E quantas vezes eu ouvi, olha, eu estava na mesma situação que você, não está perdido, não, tem saída, tem jeito, tem isto, tem aquilo, e graças a Deus, estamos indo aí para alguns, umas 3 dezenas de tempo, né? Uns mais de 30 anos aí, graças a Deus, ou pelo menos 30 anos, um pouco mais, servindo ao Senhor, né? Daquela forma falha, mas agradecendo a Deus por Ele ter me alcançado pela evangelização. Ponto 3.2 e final, nós temos aqui a urgência no chamado. Então, tudo isto que nós vemos requer de nós pressa. E eu separei uma questão que diz assim: é constrangedor para a igreja que tem como cerne, aqui está escrito cerne, de sua identidade e vocação, quer dizer, chamada, a sua identidade e a sua chamada, apresentar o plano de salvação à humanidade. Por que ele diz que é constrangedor? Porque quando nós olhamos para a Constituição Mundial de salvos e não salvos, de alcançados e não alcançados, veja, vamos voltar à questão novamente da janela 10x40, tá? E eu, aquele dia, falei, estava com a cabeça num livro e acabei dando um número daquilo ali. Tá bom? O escritor ele diz assim, olha, a cada 3 pessoas, então vamos lá, a cada 3 pessoas, ele diz aqui, que estão dentro da janela 10x40, lembra do cinturão de resistência, 2, de cada 3 pessoas, 2 nunca foram evangelizadas. Então vamos lá. Vamos tentar acertar agora. Então, nós temos aqui, então, que 2/3, se de 3 pessoas, 2 não foram alcançadas, então nós temos 2/3 de não alcançados. Se nós fizermos este número completo, 3/3, que é igual a 1, o todo, o inteiro, então nós temos aí esse sinal aqui, aproximadamente, vamos arredondar, 9 bilhões de seres humanos na face da Terra. Então, se eu tenho 3/3, que é aproximadamente 9 bilhões, 2/3 quer dizer que eu pego os 9 e divido por 3. Então, eu tenho 3. Tá? 9 dividido por 3, que é o inteiro, 9 dividido por 3, eu tenho 3. Desses 3, eu tenho 2 partes de 3 que não foram alcançados. Se eu dividir por 9 por 3, eu terei o quê? 3. Obviamente que 3 vezes 3 é igual a 9. Só que eu não quero isto, tá? Então, se 3 é igual a 9, vamos dizer assim, do inteiro, 3 dividido por 3, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, eu tenho que 2 é igual a quê? São 2 vezes o que vale 1, que é 6, 2/3. Tá bem? Então, eu tenho de 2 pessoas, de cada 3 pessoas, 2 não são. Se eu pegar o total de 9 bilhões, eu terei, então, se 2 de 3 vai ser o quê? Se 3 inteiro é 9, aproximadamente 9, 2 partes de 3 eu terei aproximadamente, de novo, 6 bilhões que ainda não foram alcançados.
tá? Espero que não tenha confundido tanto. Foi o que eu coloquei aqui. Entendeu? 3 sobre 3 é igual a 1, é um inteiro. Tá? Quando eu tenho 3 pessoas de dentro da janela 10 por 40, dessas 3, 2 nunca foram alcançadas, então eu tenho que 2/3 da população não foi alcançada. Se o inteiro é 9 bilhões, 2/3 é o quê? Nós vamos dividir por 3, esse 9 vai ficar o quê? 3, 3, 3. Então, mais 3 vezes 2. Vezes 2. Esse 3 vai ser vezes 2. Porque são 2 partes não atingidas da parte inteira. Óbvio que se uma parte equivale a 3, 2 partes equivalerão aproximadamente. Quer aprender mais esse sinal de novo? Ó, eu sei que você já sabe. Aproximadamente 6 bilhões de seres humanos. Me diz se isto é constrangedor ou não para uma igreja que tem por finalidade, cerne, tem por objetivo alcançar, veja, tem por cerne da sua identidade e vocação apresentar o plano de salvação à humanidade. Isso me pergunta, eu começo a me perguntar o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Qual é a resposta? Nada, nada. Veja, é uma grande... são 2/3 do planeta. 2/3 do planeta. Eu apresentei a revista, apresentei o mapa, e lembra, eu falei, não tem por que ter vergonha. Eu estava com a cabeça num tempo, em 1992, e acabei apresentando que seriam, então, o quê? Em torno naquele tempo ia dar, deixa eu ver se eu me lembro, naquele tempo ia dar o quê? Da população, uns 2 bilhões de seres humanos. Agora aumentou um pouquinho, tá bem? Porque nós temos aí 2/3 de quase 9 bilhões de seres humanos na face da Terra, tá bem? E isto deve nos constranger, nos envergonhar. Por quê? Porque a igreja tem no seu cerne, na sua identidade, na sua natureza, na sua identidade e vocação, apresentar o plano de salvação à humanidade. E a resposta e a pergunta é: estamos ou não sendo uma igreja missional? Temos ou não temos a identidade missional da igreja? Isto eu respondo para mim e vocês respondem para cada um para si mesmo. Bom, que Deus nos abençoe e até a próxima aula, onde estaremos apresentando o material do novo trimestre, se o Senhor nos permitir, e que fiquemos todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.